A cidade de Etelgard, banhada pelo sol dourado do ocaso, guardava segredos nas suas ruas de paralelepípedos. A magia, outrora vital, agora se esvaía como um sussurro, deixando apenas ecos de antigos rituais e sombras longas que dançavam nas vielas estreitas. O castelo imponente, erguendo-se como um esqueleto de pedra contra o céu, testemunhava séculos de histórias, muitas delas marcadas por amores proibidos e desventuras. Uma melancolia profunda pairava sobre a cidade, uma tristeza que se insinuava em cada pedra e em cada suspiro do vento. Elara, um jovem aprendiz de artesão, vivia em uma humilde casa, onde o aroma de madeira e o cheiro de pão queimado eram os únicos luxos. Seus olhos, profundos e escuros, refletiam a dor e a esperança que o assombravam. Ele observava Lyra, uma jovem aristocrata com cabelos dourados como o sol e olhos que pareciam guardar os segredos da noite. Ela, presa às convenções da sua casta, via em Elara um reflexo da vida que lhe era negada, uma vida de liberdade e paixão. Sua beleza cativava, mas a tristeza que a envolvia era um prenúncio de sofrimento. O amor, proibido e ardente, florescia em meio à opressão social, um fogo que ardia em segredo. Lyra, por sua vez, sentia-se aprisionada pelas expectativas da sua classe. A perspectiva de um casamento arranjado, uma obrigação social, a sufocaria. Ela ansiava por uma vida além das paredes do castelo, onde pudesse encontrar o seu próprio caminho. Em meio aos banquetes e aos bailes, a jovem aristocrata alimentava um desejo secreto por uma vida mais autêntica, um anseio por uma liberdade que lhe era negada. Sua alma, porém, era atormentada pela dor da separação, um fardo que carregava como uma cruz. A cada encontro furtivo, a paixão florescia, mas também o medo de serem descobertos. A crueldade do destino pairava sobre eles, ameaçando destruir o amor que florescia em segredo. O conflito se intensificava. A sociedade, rigidamente estratificada, impunha limites implacáveis. O peso da tradição e a dor da separação eram mais pesados que qualquer outra coisa. A história de Elara e Lyra era um prenúncio de um destino incerto, uma balada de amor e sofrimento. Um segredo ardente, uma paixão proibida, a última carta de um amante desafortunado. Escrita em meio ao desespero e à esperança, seria o testemunho final de um amor que desafiou as convenções e as barreiras sociais. A cidade de Etelgard, palco de suas paixões, testemunharia a tragédia e a beleza de um amor condenado. A melancolia, presente em cada canto da cidade, era um espelho da dor que se aproximava. Etelgard, cidade envolta em uma eterna penumbra, era um labirinto de ruas estreitas e edifícios de pedra escura. O sol, quando aparecia, apenas pincelava as paredes com uma luz dourada, insuficiente para afastar a melancolia que pairava no ar. O rio Serafina, sinuoso e misterioso, cortava a cidade, seus murmúrios carregados de segredos e lendas. Pontes de pedra, antigas e desgastadas, conectavam as diferentes seções da cidade, cada uma com sua própria história e seu próprio fardo de tristeza. A magia, outrora vibrante, agora era um sussurro distante, apenas lembranças de um passado glorioso. Elara, um jovem aprendiz de artesão, cresceu na pobreza, sua vida marcada pela busca incessante por sustento. Trabalhava incansavelmente na oficina do seu mestre, seus dedos calejados moldando madeira e metal. Seu olhar, porém, era penetrante, carregado de uma profunda tristeza, mas também de uma incandescente paixão. Ele sonhava com um futuro melhor, com a possibilidade de um dia sustentar sua família e talvez encontrar um amor que lhe desse sentido. Seu passado, embora carregado de dificuldades, o forjava, o moldava em um homem determinado, capaz de enfrentar qualquer obstáculo. A esperança, uma chama fraca, alimentava seu coração. Lyra,
Uma jovem aristocrata vivia em meio ao luxo e à opulência do castelo, mas sua alma era atormentada por um vazio. A riqueza e o status social não preenchiam o buraco em seu coração. Sua mãe, uma figura fria e distante, impunha regras rígidas e expectativas inatingíveis. Lyra, porém, era diferente. Sentimentos de compaixão e rebeldia fervilhavam em seu interior. Ela buscava algo além dos muros do castelo, um propósito que transcendia as convenções sociais. A beleza exterior contrastava com uma alma inquieta, ansiosa por encontrar seu lugar no mundo. O amor, uma força desconhecida, se insinuava em seu coração, um anseio por algo mais. A relação entre Elara e Lyra era complexa, um fio tênue que conectava mundos distintos. Ela, observando-o de longe, via nele um reflexo da vida que desejava. Ele, admirado por sua beleza e força interior, sentia-se atraído por sua alma inquieta. A atração era forte, mas o abismo social entre eles era intransponível. A cada encontro furtivo, a chama da paixão crescia, mas também o medo da descoberta. A sociedade de Etelgard, estratificada e implacável, impunha barreiras intransponíveis, e o amor proibido era uma chama ardente em meio à escuridão. O destino, implacável, parecia conspirar contra eles. O ambiente de Etelgard, carregado de mistério e melancolia, refletia a atmosfera de tristeza que permeava a vida de Elara e Lyra. A magia, embora enfraquecida, ainda residia em cantos ocultos da cidade, um sussurro de um passado glorioso. A cidade, com suas ruas de pedra e seus edifícios sombrios, era um palco para o drama que se desenrolava, um testemunho silencioso das paixões humanas e das suas consequências. A história de Elara e Lyra, um amor desafiador, estava prestes a ser escrita nas páginas da cidade. Um encontro secreto, sob a luz da lua cheia, revela um segredo ancestral. A magia, embora enfraquecida, ainda pulsa em Etelgard. Lyra, em meio à confissão de Elara, descobre uma profecia antiga, ligada ao seu sangue, que predisse um amor proibido e um sacrifício. A revelação, no entanto, traz consigo uma reviravolta. O destino de Etelgard está intrinsecamente ligado ao amor de Elara e Lyra, e o seu sacrifício poderá ser a única forma de restaurar a magia perdida. Elara, movido pela necessidade de proteger sua família, estabeleceu como meta encontrar um meio de sustento mais estável. A pobreza o assombrava e o peso da responsabilidade o oprimia. Seu primeiro obstáculo foi a própria estrutura social de Etelgard, que impedia o acesso a oportunidades para os plebeus. Cada dia era uma luta contra a miséria, contra a indiferença dos poderosos. Ele buscava maneiras de melhorar suas habilidades artesanais, mas os recursos eram escassos e a concorrência acirrada. A esperança, embora fraca, alimentava seu coração. A esperança de um futuro melhor para si e para sua família. Lyra, por sua vez, buscava a liberdade de escolha, uma vida que transcendia as expectativas da sua classe social. Seu primeiro obstáculo era a própria estrutura familiar. A pressão exercida por sua mãe, a inflexível baronesa. Ela sonhava com um amor verdadeiro, um amor livre de convenções e preconceitos. Os bailes e as festas, palco de suas aparições, eram, na verdade, aprisionamentos. Sua rebeldia contida crescia a cada encontro furtivo com Elara. A necessidade de encontrar um caminho próprio a levava a questionar os valores da sociedade em que vivia. A relação entre Elara e Lyra se desenvolvia em meio a encontros furtivos, em jardins secretos e becos escuros. A cada encontro, a paixão se intensificava, mas o medo da descoberta os assombrava. Os encontros eram momentos de esperança e de medo, de paixão e de incerteza. Um novo subplot surge.
A figura enigmática de Isolde, uma antiga feiticeira, cujos sussurros e aparições misteriosas instilavam mistério e intriga em Etelgard. Suas mensagens, ambíguas e obscuras, despertavam a curiosidade de Lyra e alimentavam seu desejo de compreender a magia enfraquecida da cidade. Um novo desafio se apresenta para Elara: a descoberta de um antigo livro de receitas ancestrais, escondidos em uma biblioteca antiga e quase esquecida. O livro, com seus símbolos enigmáticos e fórmulas antigas, poderia ser a chave para melhorar suas habilidades artesanais, mas a localização secreta e os riscos envolvidos o tornavam uma tarefa arriscada. O livro, com suas páginas amareladas e letras quase ilegíveis, guardava o segredo de uma tradição ancestral, um conhecimento que poderia transformar a vida de Elara e talvez até mesmo a de Etelgard. O subplot de Isolde se entrelaça com a trama principal. Suas aparições misteriosas estão ligadas a um antigo pacto feito pelos fundadores de Etelgard, um pacto que exigia sacrifícios para manter a magia. A descoberta de Lyra sobre a profecia antiga e a relação entre o amor de Elara e Lyra com o destino da cidade se torna cada vez mais clara. A busca pela liberdade e o amor proibido se tornam a força motriz de suas vidas, enquanto os desafios sociais e os segredos da cidade se entrelaçam em um enredo complexo e emocionante. O silêncio da noite em Etelgard, normalmente carregado de sussurros e segredos, foi rompido por um grito estridente que ecoou pelas ruas estreitas. O som, agudo e penetrante, cortou a penumbra, seguido por um tumulto crescente. A rotina pacata da cidade, quebrada apenas pelos murmúrios do rio Serafina, foi abruptamente interrompida. O pânico se espalhou como fogo em pasto seco, aterrorizando os habitantes. A fonte da agitação era um incêndio no Distrito Nobre, onde residiam os aristocratas. Um fogo que se alastrava com uma fúria assustadora. Elara, que testemunhou a tragédia da janela de sua humilde oficina, sentiu um nó na garganta. A imagem dos edifícios em chamas, da confusão e do desespero o atingiu como um golpe. A tragédia não era apenas uma calamidade, era um reflexo da fragilidade da sociedade de Etelgard, uma demonstração da profunda desigualdade que separava os ricos dos pobres. A necessidade de agir, de fazer algo para ajudar, o consumia. A cena diante de seus olhos era um apelo silencioso, uma chamada para superar a passividade e a indiferença. Lyra, presa em seu quarto, ouviu os gritos e as correrias das ruas. A tragédia, embora distante, a atingiu como um raio. O fogo, símbolo da destruição e da perda, ecoava em seu coração, um prenúncio do sofrimento que a cercava. Ela, acostumada à segurança do castelo, foi confrontada com a brutalidade do mundo exterior. A necessidade de compreender a causa do incêndio e, principalmente, de encontrar uma maneira de ajudar os afetados, a impulsionava. A indiferença que antes a envolvia deu lugar a uma determinação inabalável. O incêndio, além de causar danos materiais, revelou uma conspiração que ameaçava a própria existência de Etelgard. Indícios apontavam para uma possível sabotagem, um ato deliberado de destruição. O envolvimento de figuras poderosas e influentes da aristocracia se tornou evidente. A suspeita pairava no ar, um pesadelo que se materializava em cada sombra. A necessidade de desvendar a verdade e impedir que mais tragédias acontecessem se tornou a prioridade de Elara e Lyra. A busca pela justiça e a preservação da cidade se tornaram suas missões. O incêndio foi o catalisador para o desenrolar da história. A tragédia abalou a estrutura social de Etelgard, expondo as contradições e as mazelas da cidade. Elara e Lyra, cada um com suas próprias motivações, se viram obrigados a romper com o status quo.
A busca pela verdade e a necessidade de justiça se tornaram a força motriz do conflito, impulsionando-os em uma jornada perigosa, repleta de mistérios e desafios. A incitação ao ato de investigar a origem do incêndio foi o ponto de partida para uma trama cheia de suspense e reviravoltas. As cinzas do incêndio ainda fumegavam em Etelgard e o medo pairava no ar. A cidade, antes serena, agora era um palco de suspeitas e especulações. A investigação do incêndio, liderada pelo implacável Lord Valerius, se tornou a principal preocupação dos cidadãos. No entanto, a busca pela verdade se mostrou mais complexa do que o esperado, mergulhando os habitantes em um mar de incertezas. A justiça, antes um ideal distante, agora era um objetivo urgente. A sociedade abalada buscava respostas, mas encontrava apenas mais perguntas. Elara, impulsionado pela necessidade de ajudar os afetados pela tragédia, se viu envolvido em uma rede de intrigas e conspirações. A busca por pistas o levou a um encontro com a enigmática Isolde, que, com seus olhos penetrantes, revelou segredos obscuros sobre a história de Etelgard. Suas revelações, embora assustadoras, também carregavam uma promessa de esperança. A antiga feiticeira, com seu conhecimento ancestral, tornou-se uma aliada inesperada, guiando Elara por um labirinto de pistas e pistas falsas. A cada passo, a busca pela verdade se tornava mais perigosa. Lyra, movida pela compaixão e pela necessidade de justiça, se aproximou do jovem artesão. Juntos, eles começaram a desvendar os mistérios que envolviam o incêndio. A cada conversa, a relação entre eles se aprofundava, um laço de respeito e admiração se forjando em meio à adversidade. Mas o caminho não estava isento de perigos. Novos personagens surgiram, figuras obscuras e poderosas, dispostas a proteger seus interesses, mesmo que isso significasse ocultar a verdade. A rivalidade entre as famílias nobres se acirrou e a intriga se tornou uma arma. Um novo subplot se desenvolve. A descoberta de um antigo mapa, escondido em um baú dentro do castelo. O mapa, repleto de símbolos e enigmas, parecia guardar a chave para a localização de um artefato mágico, crucial para a restauração da magia em Etelgard. A busca pelo mapa e pelo artefato se tornou uma missão arriscada, envolvendo a exploração de cavernas subterrâneas e a confrontação com criaturas míticas. A busca pelo mapa se tornou uma corrida contra o tempo, uma provação que testaria os limites da coragem e da determinação. A cidade de Etelgard, palco da tragédia, se tornou um labirinto de segredos. Os becos escuros, as vielas estreitas, as bibliotecas antigas se transformaram em cenários de suspense e perigo. A atmosfera opressiva, carregada de suspeitas, se tornou um elemento crucial da narrativa. Novos personagens, com suas motivações e segredos, se entrelaçavam na trama, criando um enredo complexo e intrigante. O destino de Etelgard parecia pendurado em um fio, e a busca pela verdade se tornou uma luta pela sobrevivência. O Lord Valerius, implacável e determinado a encontrar os culpados, se tornou um antagonista imponente. Sua busca pela justiça, no entanto, se tornou uma ferramenta para esconder a verdade. Sua busca por justiça mascarava seus próprios interesses, criando um conflito ainda mais profundo. A sociedade de Etelgard, fragilizada pelo incêndio, se dividiu em facções, cada uma com seus próprios segredos e ambições. O conflito se intensificava, ameaçando desestabilizar a frágil ordem da cidade. A investigação do incêndio se tornou uma caçada implacável, cada pista levando a um beco sem saída. A tensão na cidade crescia, alimentada pelas suspeitas e pela incerteza. O clima de desconfiança se instalou, tornando cada rosto um enigma.
A busca pela verdade se tornou uma jornada perigosa, onde cada passo poderia revelar mais segredos e mais perigos. O futuro de Etelgard pendia de um fio, e o destino de Elara e Lyra estava intimamente ligado a ele. Elara, guiado por Isolde, se aprofundou nas profundezas de Etelgard, descobrindo túneis secretos e corredores ocultos. A cada passo, ele se deparava com pistas intrigantes, mas também com armadilhas e perigos. O peso da responsabilidade o oprimia, e a dúvida se insinuava em seu coração. Seria ele capaz de desvendar a verdade e salvar a cidade? A busca pela verdade se tornou uma jornada pessoal, testando sua coragem e sua determinação. Lyra, por sua vez, se viu envolvida em um conflito interno. A pressão da sua família e a necessidade de proteger a verdade ameaçavam destruir seu relacionamento com Elara. O amor proibido, uma vez uma fonte de esperança, agora se tornou uma fonte de angústia. A escolha entre a família e o amor se tornou um dilema doloroso. A pressão externa se somava à pressão interna, criando um conflito que ameaçava romper o laço entre eles. O subplot do mapa antigo se intensificou. A busca pelo artefato mágico se tornou mais arriscada, com a descoberta de que o mapa levava a uma caverna ancestral, habitada por criaturas míticas. A cada passo, o perigo aumentava, exigindo que Elara e Lyra unissem suas forças para sobreviver. A jornada se tornou uma prova de resistência, onde a cooperação era fundamental para superar os desafios. O artefato, símbolo de poder e esperança, parecia estar cada vez mais distante. Novos personagens entram em cena, cada um com seus próprios segredos e agendas ocultas. Um nobre corrupto, à sombra de Valérios, buscava usar a tragédia para seu próprio benefício, manipulando os eventos a seu favor. A busca pela verdade se tornou uma batalha política, onde cada palavra e cada ação eram estrategicamente calculadas. A conspiração se aprofundava, envolvendo figuras influentes e ameaçando a estabilidade da cidade. O conflito entre Elara e Lyra se intensificava, cada escolha afetando a relação entre eles. A pressão externa, aliada aos dilemas internos, ameaçava destruir a confiança entre os amantes. A dúvida se insinuava e a incerteza pairava sobre eles. A busca pelo amor verdadeiro se tornou uma batalha contra as forças que os separavam. A última carta de um amante desafortunado, símbolo de um amor proibido, parecia cada vez mais próxima. O destino de Elara e Lyra e de toda Etelgard estava nas mãos de suas escolhas. A cidade de Etelgard, antes envolta em uma atmosfera opressiva, agora fervilhava com a iminência de um confronto. A tensão entre as diferentes facções da sociedade atingiu seu ápice e a busca pela verdade se tornou uma luta pela sobrevivência. A cada revelação, a sombra da tragédia se aproximava e o destino de Elara e Lyra estava entrelaçado com o destino da cidade. O clímax se aproximava, carregado de incertezas e perigos. Elara, com a ajuda de Isolde, desvendou o segredo por trás do incêndio, revelando uma conspiração ainda mais complexa do que imaginavam. A descoberta o confrontou com a realidade cruel de Etelgard, expondo a corrupção e a manipulação que permeavam a sociedade. Uma verdade, embora dolorosa, o libertou de ilusões e o transformou em um porta-voz da justiça, determinado a confrontar a injustiça. O peso da responsabilidade o moldava, e sua jornada se tornou uma busca pela redenção. Lyra, dividida entre a pressão familiar e o amor por Elara, tomou uma decisão crucial. A escolha entre o dever e a paixão a forjou em uma figura corajosa e determinada. A decisão trouxe consigo um peso enorme, mas também uma nova força interior. A relação com Elara, antes frágil, agora se fortaleceu em meio ao conflito. O amor, agora uma força indomável, a impulsionava a enfrentar qualquer obstáculo. O subplot do mapa antigo alcançou um novo nível de importância.
Elara e Lyra, guiados por pistas enigmáticas, chegaram à caverna ancestral, palco de um confronto com criaturas míticas. O caminho era tortuoso e perigoso, exigindo que eles utilizassem seus conhecimentos e suas habilidades para sobreviver. A busca pelo artefato mágico se tornou uma provação, onde a cooperação e a confiança eram essenciais para superar os desafios. A cada passo, a tensão aumentava, aproximando-os do clímax. A revelação da identidade do conspirador por trás do incêndio trouxe um choque à cidade. O culpado, uma figura poderosa e influente, era alguém que Elara e Lyra jamais imaginariam. A traição e a manipulação atingiram seu auge, colocando em risco a própria existência de Etelgard. A verdade, embora chocante, expôs a fragilidade da sociedade e a necessidade de mudança. A justiça, agora, se tornou uma questão de sobrevivência. O conflito entre Elara e Lyra atingiu seu ponto mais crítico. O amor, ameaçado por pressões externas e dilemas internos, se tornou uma provação. A escolha entre o amor e a sobrevivência da cidade se tornou um fardo pesado. Os amantes, frente a frente com a verdade, tiveram que fazer uma escolha que mudaria o curso de suas vidas e o destino de Etelgard. O amor, a esperança e a coragem se entrelaçavam, aproximando-os do clímax. O encontro final com o conspirador se tornou inevitável. O confronto final entre o bem e o mal, entre a justiça e a corrupção, estava prestes a começar. O destino de Etelgard e o futuro de Elara e Lyra dependiam de uma decisão crucial. O momento decisivo chegara e o clímax estava prestes a explodir, revelando o verdadeiro significado do amor e da coragem. O amor desafortunado, em meio à tempestade, se tornaria a força que salvaria Etelgard. A atmosfera em Etelgard se tornou opressiva, carregada de expectativa e apreensão. A cidade, antes dividida por suspeitas, agora se unia em um propósito comum: a busca pela justiça e a preservação de seu legado. O ar, denso e carregado de mistério, prenunciava a iminência de uma decisão crucial, um ponto de virada que mudaria o destino de todos. A tensão pairava no ar, palpável, como uma espada pendurada sobre a cidade. Elara, guiado por Isolde, intensificou seus esforços para desvendar a conspiração. Suas investigações o levaram a um confronto com figuras influentes, cada encontro um teste de sua coragem e determinação. Minúsculas disputas e discussões, antes insignificantes, agora se tornavam peças cruciais de um quebra-cabeça maior. Cada pequena revelação, cada pequena vitória, era um passo em direção à resolução final. A busca pela verdade o transformava, forjando sua força interior. Lyra, por sua vez, enfrentava o dilema entre seu amor por Elara e as expectativas da sua família. Sua posição na sociedade a aprisionava, mas a necessidade de proteger Elara e a verdade a impulsionava a tomar riscos. Cada encontro com sua família, cada tentativa de negociação era um conflito interno, uma luta entre o amor e o dever. A escolha se tornava cada vez mais crucial e a tensão entre os dois aumentava. Um novo personagem surge no cenário: o discreto mestre Silas, um antigo aliado de Isolde, que oferece ajuda inesperada. Suas habilidades em decifrar códigos e desvendar segredos se revelam essenciais para Elara e Lyra. A aliança inesperada traz esperança e reforça a importância da cooperação em meio à adversidade. A cada nova peça do quebra-cabeça, a resolução se tornava mais palpável. Um pequeno, mas significativo conflito entre membros da nobreza surge, revelando rivalidades ocultas e tramas subjacentes. As disputas, antes silenciosas, agora se tornam mais evidentes, criando uma instabilidade crescente. As alianças se rompem e a lealdade se transforma em traição.
A trama se complica e a resolução se afasta, mas a tensão se mantém. O artefato mágico, objeto de busca incessante, se torna mais acessível. Pistas enigmáticas deixadas por Isolde guiaram Elara e Lyra por um labirinto de desafios. A caverna ancestral, palco de encontros com criaturas míticas, se transforma em um campo de treinamento para os amantes. A preparação para o confronto final se intensifica e a busca pelo artefato se torna a chave para a resolução de conflitos. A cidade de Etelgard, em meio ao clima de incerteza, se prepara para a chegada de um momento decisivo. Os preparativos para o clímax se intensificam e a resolução se torna mais palpável. O destino da cidade e o futuro de Elara e Lyra dependem da decisão que está prestes a ser tomada. O amor proibido, em meio à tempestade, se torna a única esperança para Etelgard. A tensão em Etelgard atingiu seu ponto máximo. O ar, carregado de expectativa e incerteza, parecia prestes a explodir. A cidade, antes dividida por suspeitas e rivalidades, agora se encontrava em um estado de alerta constante. O destino de Elara e Lyra e de toda a cidade pendia de um fio, e o momento decisivo se aproximava. A última carta de um amante desafortunado, um símbolo de um amor proibido, parecia se materializar na iminência do clímax. Elara, guiado por Isolde e o mestre Silas, enfrentou seus últimos desafios. A busca pelo artefato mágico o levou a um labirinto de armadilhas e perigos, testando seus limites físicos e mentais. A cada obstáculo superado, a esperança renascia em seu coração. Mas a sombra da dúvida permanecia, ameaçando abalar sua determinação. A pressão aumentava e a decisão final se tornava mais crucial. Lyra, por sua vez, enfrentava sua última e mais difícil provação. A pressão da família, combinada com o conflito interno entre o amor e o dever, ameaçava romper seu espírito. A escolha que ela precisava fazer era crucial e a responsabilidade era enorme. A cada passo, a tensão aumentava e o amor por Elara se tornava a sua força interior. O subplot do mapa antigo convergia com a trama principal. A caverna ancestral, palco de desafios anteriores, se transformava em um campo de batalha. A busca pelo artefato mágico se tornava a chave para resolver o conflito que assombrava a Etelgard. A cooperação entre Elara e Lyra se tornava fundamental para enfrentar os desafios que se apresentavam. O tempo corria e a decisão final se tornava mais iminente. Um último e inesperado aliado surge, uma figura enigmática que emerge das sombras. Suas motivações são obscuras, mas suas habilidades são inegáveis, e seu apoio pode ser crucial para o sucesso de Elara e Lyra. A aliança inesperada traz uma dose de esperança e aumenta as chances de vitória. A convergência de todos os fios narrativos se torna mais evidente. As rivalidades entre as famílias nobres atingem seu ponto culminante. A traição e a manipulação se tornam armas em um jogo de poder. A cidade, dividida em facções, se prepara para o confronto final. O conflito se intensifica e a linha entre o bem e o mal se torna cada vez mais tênue. A decisão de Elara e Lyra pode definir o destino de Etelgard. O clímax se aproximava e a última carta de um amante desafortunado se tornava um símbolo da esperança e da coragem. O amor proibido, em meio à tempestade, se transformava na força que moveria a cidade. A tensão se tornava insuportável e o destino de Elara e Lyra e de toda a Etelgard pendia de um fio. A resolução final estava próxima e o amor, em meio à adversidade, seria a chave para a redenção. A caverna ancestral, palco de tantos desafios, agora se transformava em um campo de batalha. Elara e Lyra, frente a frente com o conspirador, enfrentavam o confronto final. A tensão era palpável,
a respiração pesada, os corações batendo forte. O destino de Etelgard e o futuro de seus corações dependiam de suas ações. A última carta de um amante desafortunado, um símbolo de esperança e coragem, guiava seus passos. O confronto foi implacável, uma dança de espadas e palavras afiadas. Elara, com a ajuda de Isolde e o mestre Silas, utilizou seus conhecimentos e habilidades para confrontar a manipulação e a corrupção. Lyra, com a força do amor e da determinação, confrontou as expectativas e os preconceitos da sociedade. A batalha não foi apenas física, foi uma luta pela verdade, pela justiça e pelo amor. O amor, em meio à tempestade, se tornou a força que os impulsionava. O conspirador, exposto e derrotado, se viu obrigado a assumir suas responsabilidades. A manipulação e a corrupção foram desmascaradas e a verdade finalmente veio à tona. A justiça prevaleceu e a cidade de Etelgard respirou aliviada. O peso da traição e da opressão foi retirado de seus ombros. A busca pela verdade, embora dolorosa, trouxe cura e redenção. O artefato mágico, finalmente alcançado, brilhou com uma luz radiante, restaurando a magia em Etelgard. A cidade, antes envolta em uma penumbra constante, agora se banhava em uma luz dourada. A harmonia e a esperança renasceram em cada coração. A união de Elara e Lyra, simbolizada pelo artefato, selou a cura e a redenção da cidade. O amor de Elara e Lyra, apesar dos desafios e das adversidades, floresceu em meio à tempestade. A decisão tomada, embora dolorosa, foi a chave para a salvação de Etelgard. A última carta, escrita em meio ao desespero, se tornou um testemunho de seu amor eterno. O amor, mesmo diante da adversidade, venceu. A história de Elara e Lyra e de Etelgard se tornou um exemplo de coragem, amor e determinação. Que a lembrança de seu sacrifício inspire todos a buscarem a verdade, a justiça e o amor, mesmo em meio à escuridão. A jornada de Elara e Lyra e a salvação de Etelgard serviu como um lembrete. O amor, mesmo o mais desafortunado, pode ser a força que transforma e salva. Leiam a última carta de um amante desafortunado e inspirem-se em seu amor eterno. A poeira da batalha havia se assentado em Etelgard e a cidade, banhada pela luz dourada do sol nascente, respirava novamente. A magia, restaurada pelo artefato, enchia o ar e a esperança renascia em cada coração. A jornada de Elara e Lyra, marcada por desafios e sacrifícios, havia chegado ao fim, mas suas histórias ecoariam por gerações. O amor desafortunado, a última carta de um amante, se tornou um símbolo de coragem e esperança. Elara, agora um defensor da justiça, usou seus conhecimentos e habilidades para construir um futuro melhor para Etelgard. Sua jornada o transformou, forjando sua força interior e sua capacidade de enfrentar os desafios. A experiência o ensinou a importância da união e da coragem, e ele utilizou essas lições para guiar a cidade rumo à prosperidade. A busca pela verdade o tornou um líder justo e determinado. Lyra, embora tenha enfrentado a dor da separação e as pressões da sociedade, emergiu mais forte e determinada. O amor por Elara a tornou mais resiliente, e ela aprendeu a valorizar a liberdade de escolha e a importância da verdade. Seu caminho, embora tortuoso, a guiou para um futuro onde ela poderia seguir seus próprios sonhos e usar seu poder para o bem. A experiência a tornou mais forte e mais independente. O mestre Silas, com seu conhecimento e sabedoria, se tornou um mentor para Elara e Lyra, guiando-os em seus caminhos. Sua presença discreta, mas significativa, foi crucial para a resolução dos conflitos. A história dele, embora breve, deixou uma marca duradoura na cidade, e sua contribuição para a salvação de Etelgard jamais seria esquecida. A última carta de um amante desafortunado, escrita em meio ao desespero,
agora servia como um lembrete para as gerações futuras. As palavras, carregadas de emoção e coragem, ecoavam pelos séculos, inspirando os habitantes de Etelgard a buscarem a verdade, a justiça e o amor, mesmo diante das adversidades. A história de Elara e Lyra, um amor desafortunado, se tornou um conto de fadas, um exemplo de como o amor pode superar qualquer obstáculo. Etelgard, renovada e mais forte, prosseguiu seu caminho. O futuro da cidade era incerto, mas carregava a esperança de um novo amanhecer. A história de Elara e Lyra e a salvação de Etelgard serve como um farol para aqueles que buscam a verdade e o amor. Que a lembrança de seu sacrifício inspire todos a buscarem a justiça e o amor, mesmo em meio à escuridão. Que a última carta de um amante desafortunado inspire-os a nunca desistirem de seus sonhos. E agora, eu quero saber o que você acha. O que teria acontecido se as escolhas fossem diferentes? Será que o final poderia ser outro? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque suas teorias sempre tornam essas histórias ainda mais fascinantes. E não se esqueça, se você gosta de histórias intrigantes como essa, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Até a próxima e lembre-se, toda história guarda um segredo esperado para ser revelado.